Prepare-se, porque o que você vai ler agora pode mudar para sempre a maneira como você observa o céu noturno, e talvez faça você pensar duas vezes antes de ignorar qualquer luz estranha acima da sua cabeça. Em agosto de 1951, algo atravessou o firmamento do Texas com uma precisão e intensidade tão incomuns que até hoje permanece como um dos casos mais desconcertantes da ufologia norte-americana. As Lubbock Lights, registradas pela primeira vez na tranquila cidade universitária de Lubbock, se tornaram um marco na história dos fenômenos aéreos inexplicáveis, não apenas pelo espetáculo luminoso em si, mas pela avalanche de perguntas que desencadearam e que, mesmo após décadas de investigações, continuam sem resposta. Imagina um céu completamente escuro, daqueles que parecem absorver a luz do mundo. E então, de repente, uma formação perfeita, de luzes brilhantes, cruza o horizonte em silêncio absoluto, veloz demais para ser confundida com aeronaves conhecidas. Foi exatamente isso que diversos observadores relataram naquela noite. Entre eles, estavam professores da Texas Technological College, menos cientistas, físicos, homens acostumados à precisão e ao empirismo, que não se impressionam facilmente com ilusões, e ainda assim, ficaram atônitos. As luzes surgiram em formação boomerang, como se obedecessem a um padrão inteligente. Deliberado, elas se moviam com suavidade perturbadora, deixando uma sensação de que algo desconhecido, algo que talvez não fosse deste mundo, havia cruzado o espaço aéreo americano. O mais assustador não era um simples avistamento isolado. O fenômeno se repetiu inúmeras vezes ao longo das semanas seguintes, testemunhado por centenas de pessoas. Algumas chegaram a descrever dezenas de pontos luminosos voando juntos, como se fossem parte de uma única entidade, uma espécie de nave colossal, camuflada pela escuridão. Quando a Força Aérea dos Estados Unidos entrou na história, a investigação ganhou um tom ainda mais sombrio. O projeto Blue Book, encarregado de analisar fenômenos inexplicáveis, mergulhou nos relatos, coletou depoimentos, examinou fotografias e realizou testes. Mas no final, entregou ao público uma explicação que muitos consideraram frágil e conveniente. Pássaros, especificamente plovers, refletindo luz das novas lâmpadas de mercúrio recentemente instaladas em Lubbock. Pássaros. A reação foi de incredulidade generalizada. A formação era precisa demais, a velocidade alta demais, a intensidade luminosa forte demais para ser apenas reflexos aleatórios. Além disso, testemunhas afirmavam ter visto as luzes em noites sem lua, sem fontes claras de iluminação que justificassem tal reflexo. Muitos acreditaram menos, e ainda acreditam menos, que a conclusão oficial serviu apenas para varrer o caso para debaixo do tapete, como se o governo soubesse mais do que admitia. Entre as evidências mais impactantes estavam as famosas fotografias tiradas pelo estudante Cal Hart Jr. As imagens mostravam uma série de luzes formando arcos impecáveis no céu, capturadas com perfeição assustadora. O governo analisou as fotos e afirmou que não eram fraudes, mas também não conseguia explicar o fenômeno nelas registrado. A própria ambiguidade do relatório adicionou outra camada de mistério ao caso. À medida que o tempo passava, mais relatos surgiam, cada um acrescentando um toque ainda mais enigmático à narrativa. Algumas testemunhas afirmavam que as luzes mudavam de cor, oscilando entre branco, verde e azul. Outras diziam que elas se moviam de forma tão sincronizada que seria impossível imaginar que estavam conectadas a organismos vivos. Houve ainda quem jurasse sentir uma espécie de vibração silenciosa no ar, como se a presença das luzes influenciasse algo invisível ao redor. Há quem defenda que o fenômeno de Lubbock foi uma das primeiras demonstrações claras de tecnologia não humana, talvez algum tipo de vigilância interplanetária ou interestelar. Teóricos argumentam que a precisão das formações, a ausência de som e a velocidade observada condizem com relatórios modernos de objetos voadores não identificados, captados por militares. Em outras palavras, as Lubbock Lights
poderiam ser o início de um padrão que continua até hoje, e que a humanidade só agora está começando a compreender. Outros enxergam algo ainda mais perturbador: a possibilidade de que as luzes fossem parte de experimentos secretos, conduzidos pelos próprios Estados Unidos durante a Guerra Fria, quando tecnologias exóticas eram testadas sob extremo sigilo. Nesse cenário, o governo teria optado por oferecer explicações superficiais para manter a população afastada da verdade. Mas se esse fosse o caso, por que imagens e testemunhos tão consistentes teriam sido deixados ao alcance do público? Por que deixar que o assunto ganhasse repercussão nacional? Há também uma corrente mais obscura, aquela que acredita que as Lübeck Lights representam algo que paira fora da compreensão científica. Algo que se aproxima do paranormal. Uma presença sem forma definida. Um tipo de entidade luminosa que atravessa dimensões e se manifesta apenas quando determinadas condições atmosféricas ou espirituais se alinham. Histórias desse tipo normalmente são descartadas, mas em 1951, quando o inexplicável estava diante de tantas pessoas ao mesmo tempo, até os mais céticos começaram a cogitar o impossível. O que torna o caso ainda mais fascinante é a convergência de testemunhos. Não eram apenas estudantes impressionáveis ou moradores buscando atenção. Eram engenheiros, professores universitários, militares, mães de família, agricultores, policiais, pessoas de perfis diferentes, com histórias distintas, descrevendo quase a mesma experiência. Luzes brilhantes, silenciosas, alinhadas com precisão cirúrgica, viajando rápido demais para qualquer aeronave conhecida na época. Até hoje, as fotografias originais continuam sendo analisadas por entusiastas e especialistas. Algumas técnicas modernas sugerem que as luzes podem ter estado muito mais distantes do que se imaginava inicialmente, o que implicaria que sua velocidade real era ainda maior, rápida demais para qualquer tecnologia disponível na década de 1950. Se isso for verdade, estamos falando de algo que ultrapassava os limites humanos há mais de 70 anos. Por outro lado, há quem tente explicar o fenômeno por fatores atmosféricos, pouco compreendidos, na época menos inversões de temperatura, efeitos ópticos estranhos, ou reflexos incomuns. Mas nenhum desses argumentos consegue explicar com clareza por que as luzes se moviam em formação rígida, como se fossem partes interligadas de um único mecanismo. A atmosfera de mistério que envolve o caso permanece intacta. A cada nova análise, mais dúvidas surgem. A cada novo estudo, mais possibilidades se abrem. E o silêncio oficial menos, aquele silêncio carregado de ausência de respostas definitivas, faz com que muitos acreditem que a verdade ainda está trancada em arquivos confidenciais, guardada a 7 chaves, esperando o momento certo para ser revelada. Mas talvez o mais inquietante seja pensar que aquilo que cruzou o céu de Lübeck em 1951 nunca foi embora. Talvez ainda esteja lá fora, observando, estudando, esperando. Alguns moradores afirmam que já viram formações semelhantes recentemente. Sempre rápidas demais. Sempre silenciosas demais. Sempre misteriosas demais para serem ignoradas. E então, ao lembrar desse episódio, uma pergunta ecoa na mente de quem gosta de explorar o desconhecido. Se a humanidade realmente foi observada naquela noite, o que, ou quem menos, estava olhando para nós? Agora, a única certeza é que as Lübeck Lights continuam sendo um enigma capaz de despertar medo, fascínio e aquela sensação arrepiante de que estamos sendo observados por algo muito além da nossa compreensão, e você talvez ainda não esteja preparado para o que esses céus silenciosos têm a revelar.